Isso aí, pessoal. Então, olha, depois de corrigir os exercícios da semana passada, não é? A gente agora muda completamente o disco e passa a falar de capacitores, tá certo? Vocês vão usar os capacitores, ou melhor dizendo, vocês vão estudar um pouco mais os capacitores no primeiro semestre do ano que vem, quando vocês forem ver a disciplina de eletrônica. Nesse semestre, a ideia é mais mostrar para vocês que eles existem, né? Colocar algum componente a mais, além de fonte e resistor, e tentar ver como é que fonte, resistor e capacitor interagem entre si, não é? Bom, para começar, o que é um capacitor? O que a gente chama de capacitor? Capacitor, pessoal, antes de falar para que ele serve, eu posso imaginar ele como sendo um dispositivo onde eu tenho duas placas metálicas, tá? Que eu separo por um material isolante. Então vejam esse desenho aqui, ó. Olha esse desenho aqui. Nesse desenho, essa partezinha em azul é uma placa metálica. Azul que eu estou rabiscando em vermelho, né? É uma placa metálica. Existe uma outra placa metálica na parte de baixo, tá? E entre essas placas eu tenho um material isolante, tá certo? Aí para deixar o capacitor útil, eu soldo um terminal na placa de cima, tá aqui, e eu soldo um terminal na placa de baixo, tá aqui, tá certo? Simbologia, pessoal, normalmente a gente representa o capacitor usando dois símbolos. Se ele não tiver polaridade, tipo um resistor, né? Resistor não tem polaridade. Se ele não tiver polaridade, então eu vou usar esse símbolo. Só que tem capacitor que tem polaridade, tá certo? E se ele tem polaridade, o símbolo que eu vou usar é esse daqui, ok? E para que serve um capacitor, pessoal? Ele tem várias funções em um circuito. A principal deles, ou vamos dizer, a que interessa para a gente agora, é a função de armazenar energia. Ou seja, eu posso até pensar em entender o capacitor como sendo uma pequena bateriazinha, tá? Ou seja, o capacitor ele armazena energia. E como ele armazena essa energia, a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? O que é importante eu lembrar é que ele, para armazenar energia, ele tem uma grandeza, ele tem uma propriedade física que a gente chama de capacitância. E essa capacitância, a gente mede ela em farad, tá? Então, farad é a unidade de medida de capacitância que indica para a gente quanta energia o capacitor consegue carregar, tá certo? Se vocês forem em uma loja ou se vocês olharem no nosso laboratório, vocês vão ver que existem vários tipos de capacitores, né? Cada um tem uma determinada aplicação. A gente tem o capacitor que é do tipo cerâmico, a gente tem um capacitor que é do tipo de poliéster, a gente tem um capacitor que é do tipo eletrolítico, a gente tem um capacitor variável que normalmente a gente usa em um rádio para sintonizar estações, a gente tem de tântalo, a gente tem de óleo, que já tem aplicações mais industriais, não é? Óleo e papel. Enfim, são vários os tipos de capacitores que a gente tem disponíveis, tá? Oi. Quando eles falam que, tipo, lá na fábrica eu vivo escutando, eles falam que tem que meter no banco de capacitores para corrigir o fator de energia. Fator de potência. Fator de potência, exato. Seria quase que a mesma aplicação de um desse pequeno? Sim, a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma. Mas vamos dizer, eles não servem aí para armazenar energia, não é essa a função deles, tá? Eu já explico já isso daí. Deixa eu mudar de lousa, tá? E deixa eu só explicar como o capacitor armazena energia, João. Aí você me cobra se eu não falar o que você quer que eu responda, tá? Eu vou desenhar o capacitor aqui, ó. Tá certo? Então, agora eu tenho que mudar
Tem que mudar a apresentação. Vou colocar a tela inteira que eu acho que fica mais fácil, vai? Então, tela inteira, aqui, compartilhando. Tá, acho que vocês estão vendo a tela toda, né? Então, vamos desenhar um capacitor aqui, ó. Tá? Vou mais ou menos repetir aquele desenho que eu fiz no slide que vocês viram agora. Então, olha, eu desenhei uma placa metálica. Aqui eu estou desenhando outra placa metálica, tá certo? Como elas são fininhas, né? E eu vou soldar um terminal aqui em cima, tá? E um outro terminal aqui embaixo. E no meio dessas placas, aí eu vou colocar um isolante. Tá? Então aqui, olha, o recheio desse sanduíche de placa metálica é um isolante. Tá? Então está aqui o isolante. E como que esse cara vai armazenar energia? Para ele armazenar energia, pessoal, vamos pensar que aqui do lado dele eu tenho uma bateria, tá certo? E eu vou ligar essa bateria em paralelo com o capacitor. Tá? Estou ligando a minha bateria em paralelo com o capacitor. A bateria ela tem o que, gente? Ela armazena energia, né? Não é isso? A bateria armazena energia, né? Só que ela armazena energia sob a forma de carga elétrica, não é isso? Quando você usa a sua bateria, lembra de um dos primeiros desenhos que eu fiz na sala para vocês? Quando você usa a bateria, você tem cargas que vão fluir de um lugar, de um ponto para outro da bateria, né? Então, olha, quando eu coloco o capacitor em paralelo com a bateria, o que é que vão acontecer? O que é que vai acontecer, aliás? As cargas positivas da placa de cima, elas vão ir em direção... As cargas positivas do terminal positivo, da parte de cima da bateria, elas vão ir na placa de cima desse meu desenho do capacitor, não é? Já as cargas negativas, aquelas que estão aqui, olha, no terminal de baixo, elas vão ir para a parte de baixo, para a placa de baixo do capacitor. E aí eu pergunto para vocês, o que acontece quando uma carga positiva está perto de uma carga negativa, gente? Elas se atraem? Elas vão se atrair, não é? Se eu tenho uma carga positiva perto de uma carga negativa, a tendência é que elas se atraiam. É isso aí. Só que se eu colocar um isolante entre as duas, essas cargas vão se encontrar? Não. Não vão, não é? Elas vão ficar presas, mas não vão se encontrar. Por que elas não vão se encontrar? Porque, embora uma atraia a outra, não é? A carga positiva está atraindo a carga negativa e vice-versa. Elas não vão se encontrar porque tem um isolante no meio do caminho. O isolante não vai deixar uma ir de encontro à outra. Num capacitor, o que acontece? Eu tenho uma carga positiva nessa placa e ela vai atrair uma carga negativa da placa de baixo. Eu tenho outra carga positiva que vai atrair uma carga negativa da outra placa. E assim por diante, olha. Então, vê se vocês concordam comigo. Para cada carga positiva que eu tenho na placa de cima, vai ter uma carga negativa contrabalanceando na placa de baixo. Concordam comigo? Enxergam isso daí? Sim. Resto do pessoal, enxerga isso aí? Ou seja, quando eu coloco a minha fonte em paralelo com o capacitor, eu crio um caminho para as cargas positivas virem desse polo para a placa de cima e para as cargas negativas virem desse polo para a placa de baixo. E assim o capacitor armazena energia, ou seja, ele se carrega, ele se abastece de cargas elétricas
e se abastecendo, se carregando de cargas elétricas, ele fica energizado, ele fica cheio de energia. Energia armazenada, portanto, na forma de carga elétrica. Correto, pessoal? Aí, olha, vem a seguinte questão, né? Eu enchi esse capacitor de carga elétrica. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, se eu tiver 1 coulomb, se eu tiver 1 coulomb de carga na placa de cima, 1 coulomb de carga positiva, quanto eu vou ter de carga na placa de baixo? 1 coulomb? Claro, 1 coulomb na carga de carga negativa na placa de baixo. Por quê? Porque para cada carga positiva tem que haver uma respectiva carga negativa puxando ela, equilibrando ela. Tá? Então, se eu tiver 1 coulomb de carga na placa de cima, na placa de baixo tem que ter 1 coulomb de carga. Se eu tiver 100 cargas na placa de cima, tem que ter 100 cargas na placa de baixo. E assim por diante. Então, olha, quando eu faço isso, as cargas vão para as placas, não é? E eu crio uma situação de equilíbrio. Aí, olha, uma vez que o capacitor esteja carregado, ele não vai conseguir armazenar carga indefinidamente, né? Como eu falei para vocês, isso depende da capacitância dele. Na hora em que ele estiver cheio, na hora em que ele não conseguir mais segurar carga nenhuma, eu vou tirar a bateria. Tá? Tirei a bateria. Pergunta: tirando a bateria, o que acontece com as cargas que ficaram no capacitor? Hein, gente? Tirei a bateria, o que acontece com as cargas que ficaram no capacitor? Não sei. É uma resposta, mas não era bem essa que eu queria ouvir. Outra resposta. Ela some? Mas como? Se ela- Mas Oi? Fala de novo, Danilo. armazenado. Pois é, o Danilo tem razão. Vamos falar de uma outra forma. Essas cargas, elas vão ficar quietinhas nessas respectivas placas. Por quê? Porque, por exemplo, essa carga daqui, olha, está equilibrando essa. Nossa, ficou muito feio o desenho. Essa carga está equilibrando essa. Essa carga está equilibrando essa. Essa está equilibrando essa. Essa está equilibrando essa. Então, olha, a tendência é que, se o meu isolante for perfeito, se o meu ar não tiver propriedades condutoras, essas cargas vão ficar paradas no capacitor infinitamente. Tá certo? Daqui 10 anos vai ter a mesma quantidade de carga, daqui 100 anos, daqui 1000 anos vai ter a mesma quantidade de carga nesse capacitor. Claro, isto se o isolante for perfeito, se não houver condução pelo ar, tá? Então a tendência é que essas cargas permaneçam quietinhas nesse capacitor. Ou seja, eu carreguei o capacitor, tirei a fonte e as cargas estão lá, à minha disposição. Fala, Gabriel, o que você ia falar? E se eu remover o isolante? Por que você faria isso? É curiosidade. Mas pensa comigo, se você removeu o isolante, você destruiu o capacitor. Porque o capacitor ele tem que ter o isolante, é o princípio de funcionamento dele. Tá? Se você Não, remover. mas, por exemplo, você colocou a bateria, aí ficou com cargas positivas na placa de cima e negativas na placa de baixo. Isso. Você removeu a bateria, certo? Sim, Essas cargas continuam lá. sim. Aí você tira o isolante. Ué, o ar é um isolante ainda, não é, Gabriel? É verdade, né? Ele é um isolante Mas meia Aí boca, se você encosta as duas placas. aí uma carga vai anular a outra. Era isso que eu queria saber. Aí uma carga anula a outra. Tá certo? Entendi. É mais ou menos isso que nós vamos imaginar agora. Bom, o capacitor está carregado. Aí, olha, o que eu vou fazer com esse capacitor carregado? Nos terminais dele, eu vou colocar agora uma lâmpada. Tá certo? Vou colocar uma lâmpada nos terminais desse capacitor. Tá? Então tá aqui a minha lâmpada. E eu vou colocar essa lâmpada nos terminais do capacitor.
quando eu coloco a lâmpada nos terminais do capacitor, vocês concordam comigo que eu criei um caminho para as cargas saírem daqui e irem em direção à carga de sinal oposto? Não é? Então, quando eu coloco a lâmpada, as cargas têm um caminho para ir de um polo até outro. E aí, chegando aqui, lógico, elas vão se anular. Só que, claro, né? Eu não fiz isso à toa. Eu fiz isso para quê? Para essa minha lâmpada emitir luz. Então eu aproveitei, juntando com a aula da semana passada, eu aproveitei o trabalho do movimento dessas cargas, tá? Eu aproveitei o trabalho do movimento dessas cargas para transformar a energia do movimento delas em energia luminosa. Entenderam? Ou não? Entendi. Só você, Gabriel, e o resto do povo? Fala, molecada. Entendeu, João? Entendi. E o resto do povo? O resto do povo ligou a aula e foi embora tomar cerveja, tomar sopa, comer um sanduba, né? Aí é ruim, né? Bom, de qualquer forma, é assim que o capacitor funciona. Eu uso uma fonte de energia para armazenar energia nele, né? Essa energia vai ser armazenada sob a forma de cargas elétricas, tá certo? Essa energia armazenada, ela vai ficar no capacitor por um tempo indeterminado, né? Tempo este que é igual que é igual não, né? Que vai depender do momento em que eu vou ligar uma carga, né? Um dispositivo elétrico que vai consumir essas cargas. Tá certo? Ô João, em relação ao que você falou, só para ilustrar, aí o capacitor está funcionando não como um armazenador de energia, tá? Ele está funcionando como um dispositivo de ajuste, vamos falar assim, do fornecimento de energia. Nas firmas, normalmente você tem um monte de motor, né? Nas firmas você tem um... Vamos falar assim, cada quadro do CLP a gente tem, do lado lá na entrada de energia, a gente tem um banco de capacitores. Sim, então, mas vamos dizer, você deve ter motor, você deve ter bobina, tá certo? Tem bastante. Então, isso é o que a gente chama de equipamento indutivo. Tá? Vocês vão aprender isso no ano que vem. O equipamento indutivo, ele funciona de um jeito... ele tem um princípio de funcionamento que é o oposto do capacitor, mas com a mesma finalidade, armazenar energia. Tá? Ou seja, na empresa, se você deixar só os motores, o que acontece? Na hora em que você liga o motor, um tanto de energia ele consome para fazer o eixo do motor virar, tá certo? Só que um outro tanto de energia ele acaba acumulando e a hora que você desliga o motor, ele devolve essa energia acumulada para a rede elétrica. Tá? Por isso que eles falam ativo e reativo? Isso. O ativo é o que ele usa para fazer o eixo virar. O reativo é essa energia que ele está devolvendo para a rede elétrica. Tá certo? Isso aí me dá multa depois. Exatamente. Mas por que isso daí dá multa? Porque você fica ligando e desligando motor, ligando e desligando bobina, você fica simultaneamente puxando energia da rede elétrica e devolvendo energia para a rede elétrica. E isso provoca oscilação na rede. Tá? Isso bagunça o funcionamento da rede. Como é que você compensa esse tipo de problema? Como é que você evita esse tipo de devolução? Você coloca um banco de capacitor na entrada, né, antes de ir para a rede elétrica, de tal forma que... Deixa eu desenhar com outra cor aqui. Ó. Vou desenhar o capacitor com azul aqui. O capacitor, olha, ele está na entrada da rede elétrica. Então, na hora em que o motor vai devolver energia, quem pega essa energia é o capacitor. E essa devolução não vai para a rede elétrica, então ela não perturba a rede elétrica.
tá certo? Ou seja, ao invés da energia que vai e vem, né, da ativa e reativa dos motores que vai e vem, ao invés dela afetar a rede elétrica, com o banco de capacitor, ela fica presa dentro da própria empresa. Ah, entendi. Tá? Por isso que você precisa do banco de capacitor, para compensar esse vai e vem, não é, da energia reativa, para ela não voltar para a rede elétrica e perturbar a rede elétrica e, portanto, ficar presa dentro da própria empresa. Ok? Então, por isso que você usa banco de capacitor. Eu tenho visto, e a gente está fazendo um estudo para tentar uma redução na conta de energia, né, que a nossa está meio alta. E um dos pontos que a gente bateu em cima foi esse banco de capacitores, que tem que melhorar o banco de capacitores hoje. Ô João, Nossa, com o banco de capacitor, você praticamente não vai ter influência nenhuma no consumo de energia. Você pode... mas eu vou deixar de pagar Isso. essa reativa. Né? Isso, você vai deixar de pagar a reativa. Exatamente. Só de reativa, o mês passado, nós pagamos mais de 6 mil. Nossa senhora, é coisa pra caramba. Mas Porque é isso aí. os motores novos lá de 25 cavalos, e aí começou, acho que bagunçou tudo. Isso acontece mesmo. Quanto mais motor e de maior potência você usa, mais complicado fica equilibrar o fator de potência, né? Mais difícil fica equilibrar esse vai e vem da energia. Também na partida, como lá é o CLP, os motores partem em cascata, então eles vão partindo tudo de uma vez. Aí você bagunça mais ainda. Aí o que eu fiz? Esses dias agora, eu intercalei mais, deu um espaço maior na partida de um motor. Beleza, aí outro, você diminuiu o impacto. Isso você fez certo. Diminuiu o impacto na partida. Você diminuiu o impacto, diminuiu a sobrecarga. Frequência e estão colocando software start. A melhor coisa é controlar a partida desses caras para evitar sobrecarga na rede, não é? E mesmo problema interno na empresa, né? Nossa. Bom, e a conta é alta. Sem dúvida, a conta é alta. Bom, pessoal, voltando aqui para a apresentação, até esse momento, alguma dúvida ou não? Alguma questão? Tranquilo, gente? Tranquilo. Tá. Tranquilo. Bom, acontece que se para os resistores a gente tem uma lei de Ohm que diz que a tensão é igual à resistência vezes a corrente, para um capacitor a gente tem alguma coisa semelhante. Só que a gente não fala de corrente e nem de resistência. A gente fala de carga, a gente fala de tensão e a gente fala de capacitância. E o que eu posso dizer? Eu posso dizer, olha, que para um capacitor, a carga que ele acumula, ela é igual à tensão que você tem nos terminais do capacitor vezes a capacitância dele. Então, se eu multiplicar a tensão que eu tenho nos terminais do capacitor vezes a capacitância, eu sei quanta carga ele está acumulando. Lembrando que carga, gente, nós medimos em coulomb, né? Tensão, claro, a gente vai medir em volts, e capacitância em farads. Aqui um detalhe importante, olha, em eletrônica, os capacitores geralmente são muito pequenos. Então a ordem de grandeza das capacitâncias dos capacitores que a gente vai usar está na ordem de microfarad, ou seja, 10 a menos 6 farad, né? Ou então nanofarad, ou seja, 10 a menos 9 farad, podendo chegar em pico farad, ou seja, 10 a menos 12 farad, tá? Dependendo do circuito, chega nesse pé, ok? Mas enfim, o que a gente tem que lembrar agora é que para um capacitor, a carga que ele acumula é igual à tensão vezes a capacitância dele, ok? Bem simples de guardar, como a gente fez com a lei de Ohm, tá certo? Isso daqui também, ó, é um detalhe extremamente importante. Isso serve inclusive para o projeto que o João está fazendo. Você não pode colocar qualquer tensão em cima do capacitor. Tá? O capacitor ele tem tensões máximas que ele suporta. Se você colocar uma tensão relativamente alta num capacitor, ele vai estourar. Tá? O isolante dele pode se romper.
Então você tem que controlar também a tensão que você coloca no capacitor. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso da seguinte forma, olha. Quando você for numa loja comprar um capacitor, além de dizer qual é o valor da capacitância que você precisa, você tem que dizer também qual é a máxima tensão que esse capacitor tem que aguentar. Tá certo? E isso, pessoal, varia muito. Você pega, por exemplo, esse capacitor de poliéster aqui, ó, dá para sacar. Olha a tensão dele. 400 volts. Ou seja, ele aguenta uma tensão de até 400 volts. Qual é a capacitância dele? Vamos entender. O que está escrito aqui? 225K. 225K é a mesma coisa que 225 kPa. Ou seja, é a mesma coisa que 225 mil picofarads, que é a mesma coisa que 225 nanofarads. Olha esse capacitor eletrolítico aqui, ó. Olha a capacitância dele aqui, ó. 220 microfarad. E a tensão que ele aguenta? Olha aqui, ó. No máximo 16 volts. Olha só, cara. Esse aqui aguenta até 400 volts. Esse aqui vai aguentar no máximo 16 volts. Esse cara daqui de baixo, ó. Esse cara daqui de baixo. Qual é a tensão que ele aguenta? 400 volts, né? E qual que é a capacitância dele? Eu rabisquei, não sei se dá para vocês verem. A capacitância dele é 0,01 microfarad. Se eu passar para nanofarad, que é o degrau de baixo, eu multiplico por 1000, 10 nanofarad. Tá certo? Esse daqui, ó, 474, provavelmente ele está querendo dizer que é um capacitor de 47 vezes 10 elevado à quarta picofarad. Ou seja, 470 sacola. 470 vezes 10 ao cubo picofarad, ou seja, 470 nanofarad. Tá? Isso com o tempo vocês vão aprendendo, tá, pessoal? Eu estou só mostrando mais ou menos o que cada uma dessas coisas representa, tá? Só a título de ilustração mesmo, ok? Bom, pessoal, alguma dúvida em relação a isso que eu expliquei? Por enquanto, não. Não? Então, pessoal, eu vou deixar vocês se divertirem agora. Vocês baixaram já o PowerPoint lá do Moodle, né? Não, ainda não. Então baixa lá, tá lá no Moodle o PowerPoint, tá certo? E eu deixei aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios para vocês fazerem e me mandarem até a aula da semana que vem. Os exercícios de 1 até 4, eles são bem simplesinhos, tá? Não tem segredo nenhum. No exercício 5 e no exercício 6, tem uma parte deles que é simples e uma outra parte que eu espero que vocês pensem, que eu espero que vocês tirem algumas conclusões, que é o que a gente vai estudar na aula da semana que vem. Mas, enquanto isso, peço para vocês tentarem resolver esses exercícios. Tenta fazer de 1 a 6, o de 1 a 4 vai sair facinho, tá? O 5, 6 talvez dê algum trabalho, mas tentem fazer, e aí vocês vão trocando ideia comigo, certo? Enquanto vocês fazem, eu vou tomar uma água e já já eu volto para acompanhar vocês. Belezura? Beleza.